Glória a Deus, que maravilha a presença de Deus aqui nesse lugar, uma presença real, maravilhosa presença. Glória a Deus, Deus está já falando muito à igreja, está libertando, curando, que nós possamos ficar atentos, sempre atentos, que o Espírito Santo está fazendo, grandes coisas Ele está fazendo. Eu creio, eu posso sentir, quantos estão sentindo a presença de Deus? Que maravilha, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grande, muito grande é esse Deus, né? Podemos confiar nesse Deus. Graças a Deus que estamos aqui na sua casa, né? Nosso coração se alegra por essa oportunidade. Uma boa noite para quem eu não falei quando eu cheguei no culto. Para mim é um privilégio, né? Uma alegria realmente ter essa oportunidade que os nossos pastores aqui sempre estão dando aos obreiros, né? Aos seus líderes. Então, para nós, para mim, especialmente hoje, é uma alegria e um privilégio. Que Deus possa estar nos abençoando muito nessa noite. Já deu para sentir que Ele está aqui. E que, com certeza, né, as nossas vidas estão sendo transformadas. Ao momento que nós vamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nós, que nós deixamos, que nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, para que Ele está fazendo, realmente sairemos daqui fortalecidos e transformados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós vamos estar hoje vendo, em nome de Jesus, né, o primeiro slide, que vamos começar, então, a passar a palavra, é achados e perdidos. Né? Esse achados e perdidos, ele existe naqueles lugares de aeroportos, né? Lugares que as pessoas esquecem os seus objetos. Né? Então, quem já não esqueceu um objeto importante, né? Muitos de nós já esqueceram. E eu conheço muitas pessoas que estão sempre perdendo coisas importantes. Objetos, vamos falar de objetos primeiro, né? Importantíssimos, né? Para nós. E esses lugares, é interessante que eu pesquisei que objetos mais encontrados são óculos, guarda-chuva, celular, também são. Livros, bíblias, encontram muitas bíblias deixadas, né? E eu digo, olha quanta coisa interessante, né? Como a gente, no dia a dia, a gente está sempre na correria, a gente sabe, né? Mas como a gente tem que ter cuidado. Eu já perdi a minha carteira com todo o meu salário. Então, foi uma loucura, né? E recuperei todinho o salário. Glória a Deus. Mas Deus é tão bom, né? Já perdi 3 celulares. Eu. E olha que eu sou a das mais cuidadosas lá de casa. Imaginem, eu perdi 3 celulares. 2 vezes eu recuperei. Mas no terceiro, aí já era demais, né? Aí não, aí a misericórdia do Senhor. Aí... o anjo trabalha muito, muito. Não, agora... Mas o que isso tem a ver, né? O cuidado... Eu, a partir de agora, com meus objetos, eu tenho todo um cuidado quando eu saio do Uber, por exemplo, porque todos eu perdi no Uber, né? Eu olho no banco, olho no chão, antes de descer. Quer dizer que eu tive já um cuidado maior quando eu desço de um carro. Então... Isso é um detalhe, né? É uma coisa do dia a dia, mas que são objetos que nos fazem falta. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Imaginem se com os nossos objetos nós temos que ter um cuidado, né? Pra gente, hoje em dia a gente não pode estar perdendo coisas importantes, chave, celular. Meu esposo também está sempre perdendo alguma coisa, né? Quem de nós nunca perdeu, né? Mas imaginem se com os objetos nós temos que ter esse cuidado, imaginem com a nossa vida espiritual. Aí tem que ter um zelo, irmãos. Nós temos que ter mais que um cuidado, um zelo, né? Um carinho especial. Cuidar da nossa vida espiritual é muito, muito mais importante do que a gente cuidar dos nossos objetos, das nossas coisas. Né? Então, isso a gente vai estar vendo nessa noite. O cuidado que nós temos que ter para nós não perdermos algumas coisas importantes. Né? Muito cuidado. E estamos vivendo um tempo em que, para perder coisas importantes como a nossa vida espiritual, é muito fácil. Se a gente dá um descuido, a gente dá uma desleixada, né? Ali a coisa já complica.
né? Então, a gente tem que realmente nos cuidarmos para não perdermos coisas importantes. Bem? E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos estar lendo Efésios, capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, nos relata ali a nova vida. Efésios, capítulo 2. Diz assim, amém? Efésios 2. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós para as praticar, Amém? Então, aí está, né, esse relato aí da nossa vida nova. Olha só, né? Como a gente vivia antes. Olha como é que nós vivíamos, né? E eu acho interessante que ele fala aqui, quando ele fala que, ali no início, ele fala que o Espírito, né, que estava atuando em nós vivíamos em desobediência anteriormente, né? E fala ali também do espírito do mundo. Quando ele fala isso para nós vivíamos antigamente num vazio total. A gente, quando não conhecia Cristo, né, a gente vivia num vazio, na morte. Está falando aqui de morte espiritual, aquela sensação de vazio, sabe? Aquela sensação de perdido, totalmente perdido, um sentimento de descartável. Que quando a gente não tem a Cristo, quando a gente está vivendo num vazio, na morte espiritual, a gente tem essa sensação, assim, de que nada tem sentido, né? Então, ele fala assim, esse mundo, e a gente também éramos muito influenciados por esse mundo, né? A influência maligna que fala aqui também, ele quer dizer que é todo um sistema que a gente sabe que existe para nos influenciar para o mal. O mal estava nos influenciando, né? O pastor está sempre nos falando desse mal, esse mal que é essa influência, o sistema, toda a cultura, a gente pode chamar de várias coisas, né? A cultura também nos influencia muito, a gente está mergulhado nesse, né? Toda essa tecnologia, né? Tudo isso nos traz, quando a gente não tem a Cristo, aquele efeito manada, né? Para onde vai todo mundo, a gente vai. Efeito manada é assim. Então, lá, e Efésios fala muito bem isso, que nós éramos assim. Éramos vazios, desobedientes, mortos. Éramos influenciados pelo sistema maligno do mundo. Hoje não somos mais, né? Glória a Deus. Não podemos deixar de ser influenciados.
Agora temos aí a tecnologia, agora acho que nessa virada já tem aí o G5, né? Para quem o G5. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente é tão influenciado pela tecnologia e pelo esse sistema do mundo, que a gente pode estar conversando na nossa casa, só conversando. O celular está ali perto, né? A gente comenta, vocês podem ver, imagine agora com o G5, não sei como é que vai ser. Comenta assim com o teu cônjuge, com o teu filho, eu tenho vontade de conhecer a Itália. Eu tenho uma vontade de viajar para tal lugar que eu não conheço, por exemplo, né? Pode deixar que daqui a uma hora ou duas, a tua rede social vai estar toda lá com um pacote de viagem, e abre lá e está lá no teu e-mail, vem aqueles pacotes, né? As milhas, começa a aparecer aquele monte de coisa. Tu só comentou, imaginem. Tu nem abriu, tu não falou nada, começa a chegar aquelas mensagens, né? Tu visualizar aquilo ali. E olha o quanto, irmãos, quanto essa influência, né? Quanto esse sistema, né, todo vem para cima de nós, dos cristãos. Né? E como a gente tem que ter um cuidado com isso, para a nossa vida não se perder, se descambar, né? Andarmos aí totalmente perdidos, né? Totalmente problemáticos, né? Desatentos às coisas de Deus. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, Efésios nos fala no início sobre isso. Então, talvez você que esteja aí me vendo aí na internet, né? Pensando aí em casa, se você se sente desse jeito vazio, totalmente influenciado, procure a Jesus, procure conhecer esse Deus realmente, procure, que eu tenho certeza que Ele vai te dar a vida que Ele prometeu em Cristo aqui. Ele diz que nós agora temos vida. Ele tirou aquela morte espiritual, né? Aquele vazio, e nos encheu, né? Nos trouxe vida em Cristo. Amém? Nós não podemos deixar isso voltar, irmãos. É muito triste voltar aquele vazio. Nós não podemos nos descuidar nem um minuto. Mais do que nunca hoje, com tudo isso que está acontecendo, nós temos que estar atentos. Nós não podemos deixar que o vazio volte no nosso coração, que aquela vida velha, que a influência de tudo que está acontecendo à nossa volta nos afete. Fique alerta. Abra os olhos, os ouvidos aqui, todos os domingos nós temos escutado. O Senhor tem falado com a igreja de uma maneira tão especial, tão tremenda. Não tem um domingo que o Senhor não fale aos nossos corações. Por isso nós temos que deixar realmente Cristo governar a nossa vida, obedecer a Cristo. E Ele nos prometeu que nos dará vida, e nos deu. E nos deu tantas coisas, né? Nós nem merecíamos. Aqui diz que nós éramos a ira, né? A ira. Mas não, Deus em misericórdia, em amor, né? O seu infinito amor, Ele nos achou. Somos achados nele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque somos achados em Ti, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos ver algumas coisas, são 4 coisas importantes que nós não devemos perder de jeito nenhum, irmãos. Cuide isso aqui com assim, com uma pedra preciosa. Né? Tenha todo um cuidado. Nós não podemos perder de jeito nenhum o Irie. Né? É o Irie, eu fiz uma sigla lá. A gente não deve perder de maneira nenhuma. Tá? Essas 4 coisas que nós vamos ver. O Irie. Não perca o Irie. Tem muita coisa que a gente não deve perder, né? Espirituais, mas esses aí, eu acho que se a gente se andar com essas 4 coisas aí, cuidadas, bem cuidadas, a gente vai conseguir avançar, né? E adiante, com a nossa vida equilibrada, com mais felizes. Com certeza nós vamos estar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53, 6 diz, até a pastora ministrou aqui, acho que falou um pouco também sobre isso, no louvor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Aleluia. Então, a gente era totalmente desgarrado, a gente andava por aí, né, perdido. E o Senhor nos achou e nos trouxe para Ele. Glória a Deus. Então, nós vamos ver o primeiro, que é ali a intimidade, né? A intimidade, irmãos. A intimidade, a gente não pode perder. Alguns vão dizer assim, mas como é que eu vou perder uma intimidade com Deus, com Jesus? Agora vamos falar de coisas espirituais, né?
se eu nunca tive? Como é que eu vou perder uma coisa que eu nunca tive, né? Talvez, alguns. Como perderei a intimidade com Deus se eu nunca conseguir ter um relacionamento com Ele realmente de intimidade, de amizade? Mas, se nós estamos construindo, né? Nós que já estamos aqui construindo, eu estou aqui há 25 anos, 26 agora vai fazer, em dezembro. Então, eu tenho que ter construído uma relação, um relacionamento, como eu me relaciono com meu esposo, né? Com Deus, com intimidade, de conhecê-lo, de querer estar junto, né? Amizade com Deus. E isso que nós precisamos cuidar cada vez mais, ter um zelo. Aí eu pergunto, como é que está a tua intimidade com Deus? Né? Como tu tem te relacionado com Ele? Nós precisamos cuidar, irmãos, muito disso. É isso que Deus quer, é para isso que Deus nos chamou, para ter essa intimidade com Ele. Eu olho para a vida de Abraão, os patriarcas, né, que a gente vê aquela amizade que Deus tinha com Abraão, tão linda, tão linda. E teve aquela parte que ele dá a promessa ali, eu achei tão interessante, que Abraão estava num dia de sol muito quente, né? Não sei que estava acontecendo alguma crise, talvez com Sara lá na tenda. E Sara estava lá na tenda e diz que Abraão estava no sol do meio-dia, vamos dizer assim, 50 graus talvez. Imagine, agora teve um solaço, agora ainda há pouco, aí eu peguei até uma dor de cabeça aquele dia, num sol que eu peguei das 2 horas, cheguei em casa com dor de cabeça. Imaginem uma pessoa no sol quente de 50 graus, um idoso. Abraão era idoso, gente. Um idoso no sol quente. E lá ele sentou no pátio, e o sol ali, né? E Sara na tenda. Então, possivelmente teria uma crise ali. Porque para Sara estar na tenda e Abraão estar no sol, alguma coisa não estava muito boa lá, né? E aí ele ali. E é então interessante que Deus, né, naquele momento ali, eles estavam passando pelaquela crise, né, o casal, e Sara queria ser mãe, toda aquela função toda, estavam ali naquela situação, e Deus mandou 3 anjos, né? Deus falou com ele ali, naquele sol quente. Imagine, estavam indo lá para Sodoma, e naquela passada, talvez ali, Deus disse, não, eu vou lá ver o que está acontecendo, né, com meu amigo, né? Meu amigo está tão triste ali, tinha tanta intimidade com Deus, que Deus foi ali ver o que estava acontecendo com Abraão. E Abraão estava naquele sol quente ali, Deus falou com ele ali, entregou a promessa, entregou para ele que Deus ia dar um filho para eles, né? Ele já idoso, Sara lá na tenda provavelmente já estava na menopausa e nem menstruava mais. A Sara meio que ficou meio que desconfiada, talvez. Mas o que eu vejo aqui nessa amizade, digo, né, o quanto Deus ele tem compaixão, né, daqueles que realmente são seus amigos, ele faz favores àqueles que são seus amigos, né, aqueles que se achegam. Eu vou citar uma pessoa aqui, eu citei Abraão lá da Bíblia, mas tem uma pessoa aqui que eu admiro muito, sou muito amiga dela, que é a Abel, né? Abel, eu disse que eu ia te citar, né, Abel? Tu disse que está tendo problema. Gente, a Abel é uma pessoa assim, que tem uma intimidade com Deus, né? Ela é uma amiga de Deus, vamos dizer assim, né, Abel? Porque ela teve uma situação difícil que ela passou agora, né? Teve a perda da mãe, acompanhou ali todo o processo da mãe com uma doença grave, né? Em cuidados paliativos. E ali ela ficou com a mãe dela cuidando, né? Ficou 25 dias, né, Bel? 26 dias com a mãe em casa. Né? Imaginem, que situação. Né? Mandar tua mãe para casa, tu vai lá cuidar dela até que chegue o dia, né? A hora de ela partir. É uma situação, irmãos, bem difícil, né? Bem difícil. Eu acredito que é delicada, né? E a Bel, assim, me impactou, Bel. Tu não sabe quanto tu impacta, essas coisas impactam na vida da gente, né? Eu que convivo bem com a Bel ali. E ela, de uma fortaleza, o Espírito Santo deu uma força para ela, sabe? Algo assim que realmente ela conseguiu passar por tudo que ela passou, quem conhece a Bel sabe, né? Numa tranquilidade, numa paz, que é só Deus, irmãos. Por isso que eu digo, a situação que vocês possam estar passando, difícil, não sei, cada um aqui tem a sua história, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades.
Eu vejo essas situações assim, vejo perto de mim ali a Bel, né, todos aqui conhecem, e vejo que quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando a gente deixa realmente Deus trabalhar no nosso coração e entrega realmente as coisas na mão dele e confia, né, que ele tem o melhor, não importa a situação, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, o Senhor sempre tem o melhor, ele sempre tem a solução para as coisas. E a Bel me impactou muito, e eu sei que muitos aqui, ela nem sabe o quanto ela deve ter impactado a família dela, né? A família, essas coisas a gente não tem a dimensão do que Deus está trabalhando ali nos corações, as suas coisas muito lindas em cada um de nós. Louvado seja esse Deus maravilhoso, glória a Deus. Então, você precisa ter muita intimidade com esse Deus, muita. Aquecer essa relação, né, esse relacionamento, né? Quando a gente tem isso, o que a gente tem? Que a gente falou, paz, alegria. Quando eu fortaleço o meu relacionamento com Deus, quando eu rego, né? Porque todo relacionamento é como uma flor. A gente está sempre vendo isso, né? Tem que regar a florzinha, tem que botar água para ela crescer. E o mesmo é o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho que orar mais, eu tenho que valorizar as coisas da igreja. Valorize o que tem aqui, irmãos. Quando tem um evento, quando tem um congresso de homens, de mulheres, de jovens, qualquer evento que nossa igreja está realizando, irmãos, irmãs, participe, se esforce, vale a pena participar, né? A gente está sempre avisando com antecedência para o povo se organizar. É uma coisa que é uma prioridade, tem que ser para nós. A nossa vida espiritual tem que ser uma prioridade. Nós temos que valorizar aquilo que Deus tem nos dado, valorizar a nossa igreja, valorizar a nossa liderança, valorizar as coisas que Deus tem nos dado. Deus tem falado isso também, bastante também ao meu coração, né? Nesse tempo que estou preparando a pregação, como a gente tem que dar esse valor. E quando a gente faz isso, como a gente é abençoado, nós somos abençoados, temos paz, temos alegria. Talvez você esteja me ouvindo aí e não está sentindo nada disso. Eu não consigo ter paz. Parece que os problemas... cada vez mais dá tudo errado para mim, é um problema atrás do outro, né? Procure a Jesus, procure essa intimidade com Deus, deixe Deus tratar a sua vida, com certeza os problemas vão vir, mas o Senhor vai te dar força e vai te dar a vitória, amém? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele é maravilhoso. Então, nós temos que ter, então, cada vez mais intimidade. Outra coisa, o rumo, né? O ir, agora é o R. O rumo da nossa vida. Irmãos, tenho visto tantas coisas assim, impactantes. Tipo, pessoas criadas no Evangelho, irmãos. Pessoas que se criaram dentro do Evangelho, totalmente sem rumo agora, descambando, acreditando em outras teorias, né? Acreditando em coisas que não têm nada a ver assim, com a essência do Evangelho. Então, a pessoa totalmente sem rumo na vida, essas pessoas estão totalmente voltando àquela vida vazia, aquela vida falsa, doutrina falsa, deixando a influência que o espírito do mundo, essa influência que a gente leu lá em Efésios 2, que a gente era, né, éramos influenciados pelo sistema, deixando com que o sistema influencie. E é muito triste a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Pessoas que construíram na sua vida, né? Eu fico pensando assim, como eu tenho que ter cuidado nesse rumo na minha vida, eu tenho que estar sempre alerta, né? Porque imagine você construir uma vida inteira no Evangelho, construir e de repente assim se voltar totalmente para outra doutrina ou perder o rumo, né? Uma coisa que a gente não pode perder o rumo, o foco. É o foco, né, que assim fala. Perder o foco, perder o rumo da nossa vida. É muito triste ver quando isso acontece. Até chocamos, imagina a Deus, né? Como a gente tem que cuidar, colocar tudo fora, tudo que a gente construiu. Temos visto pessoas também voltando também. Glória a Deus. Temos visto coisas que nos impactam, né, negativamente, mas também temos visto pessoas que estão sendo tocadas por Deus e estão voltando ao Evangelho, né? Voltando para a casa do Pai. Oh, glória! Pessoas que se perderam aí pelo rumo da vida e acabaram voltando. Então, você que está me ouvindo, você que está me vendo,
volte, continue no rumo certo. Que bom que você está aqui, que bom que você que está me ouvindo aí, possa ser tocado e voltar. O Senhor te chama, o Senhor te achou nessa noite. Que bom que estás voltando para o rumo certo. Aqui é o lugar, né? A presença de Deus é o teu lugar. E com certeza, quando a gente se volta, né, para o rumo certo, que é a vida em Cristo, essa vida que Ele disse que nos daria, né? É vida. Temos os nossos problemas? Temos, mas temos certeza de que o Senhor vai nos dar vida e vai nos dar a vitória, no mais assim, na paz, na tranquilidade, sem desespero, sem depressão, sem tristeza. Isso vai ser resolvido com alegria. Esse problema que tu estás passando vai se resolver. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Continue confiando em Deus. Volte para o rumo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um plano perfeito. E Ele sopra vida em nós. Glória a Deus. O Senhor nos sopra a vida, assim como Ele fez o homem lá no Éden, né? Ele juntou ali aquele barro, né? Aquele pó, e soprou vida. E essa vida Ele tem soprado em nós. Estamos respirando agora porque há vida em nós. Há o sopro de Deus em nós nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é Ele. Aleluia. Sopro de Deus, o Espírito de Deus está em nós. Graças a Deus por isso. Isso é uma riqueza tremenda. Eu tenho que me alegrar nisso, né? Eu tenho que saber que Deus está em nós. E Ele sopra vida em nós. Glória a Deus por isso. É? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Ele tem tudo sob controle, né? Ele nos devolve a paz, nos devolve a alegria. E eu pergunto, como está o rumo da tua vida? Para onde estás indo? Como estão, né, o foco da tua vida? O Fabrício ainda orou aqui, né, dos ídolos. Não se perca, meu irmão. Volte para o rumo certo. Volte para a igreja. Que bom que você está aqui na igreja, aqui é o seu lugar. Volte, você que está vendo, assistindo em casa, volte para a igreja. Volte para a comunhão com Deus. Volte e tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E o terceiro é a identidade, né? O pastor tem falado muito sobre identidade conosco. E numa reunião de líderes eu saí com uma folhinha daqui, com uma declaração, e eu saía de manhã falando aquela declaração. Vê, a gente que já está há um tempo no Evangelho, como a gente tem que estar sempre lembrando de quem nós somos, né? Como isso é importante, irmãos. Lembrar de quem a gente é. O pastor ainda falou, ainda no domingo passado, sobre identidade, que tem a ver também com salvação. Efésios diz que nós somos salvos, né? Pela graça de Deus, nós somos salvos. A gente tem que cuidar isso. Cuide a sua salvação, cuide a sua identidade, né? Essa declaração, eu saí assim, ó, com ela toda semana, lembrando de quem eu era. É muito importante. Agora, quem perde a identidade tem problema, né? Temos problema. Identidade de documento também, né? Quem já perdeu o documento de identidade sabe que vai ter um problema uma hora dessas, né? A gente tem que cuidar da nossa identidade em Deus, né? Cuide quem você é. E Efésios aqui fala também, nesse capítulo 2, a gente leu, ali ele fala tudo de quem a gente é, né? Quem a gente é em Deus. Quem nós somos em Deus. Olha que maravilha. Essa declaração, eu sou amado do Senhor, achado pelo Senhor, sou teu escolhido, sou luz do mundo, sou influência. Eu influencio as pessoas, não é o sistema que me influencia. Eu sou influência, sou aprendiz, sou abençoado. E ali diz que eu sou obra-prima do Senhor. Nós somos sua obra-prima. Olha só que maravilha, né? Isso aí para a nossa estima tem que levantar a nossa estima. Que é coisa melhor para levantar a estima do que Deus fala de nós, quem nós somos, quem tu és, quem eu sou. Glória a Deus. Oh, glória. O Espírito de Deus está sobre mim. Jamais eu posso perder minha identidade, né? A minha nova vida tem que declarar isso todos os dias. Aleluia. Vamos declarar então, vou falar, vocês vão repetir. Sou amado do Senhor. Achado pelo Senhor. Sou teu escolhido. Sou a luz do mundo.
Sou influência. Sou aprendiz. Sou abençoado. E sou obra-prima de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos ajuda a jamais esquecer de quem eu sou. Como isso é importante. Porque quando a gente sai aí para fora, quando a gente, a gente tem que cuidar para não perder isso, irmãos. Onde a gente andar, lá no nosso trabalho, lá na rua, lá onde quando ninguém nos conhece, nossa identidade tem que ser a mesma. A gente tem que ter isso bem claro de quem nós somos, de quem você é. Então, a gente não perca essa identidade jamais. Quando eu perco a minha identidade, eu vou ter graves problemas. E as pessoas... uma coisa que a gente pode perder, que são várias, eu não vou citar todas que a gente poderá ter, mas eu acho tão interessante quando a gente perde a nossa identidade espiritual, irmãos, a gente deixa que as pessoas mandem no nosso humor. Então, quando eu trabalho num lugar que é muito dinâmico, eu trabalho com idosos, todo mundo sabe, Eu trabalho com idosos, então tem uma idosa lá que ela seguida ela perde a identidade dela, tadinha, tadinha. Então ela deixa que as outras idosas mandem no humor dela. Então, se uma idosa chega para ela e diz assim, qualquer coisa, tu não vai mais sair daqui, por exemplo. Não, nem te preocupa, tu nunca mais sairá desse lugar. Ela passa o dia mal, porque uma idosa falou aquilo para ela. Aí eu chego lá, ela vai lá me procurar. Porque a fulana disse que eu nunca mais vou sair daqui. Eu digo, não, calma. Fiquei tão mal com isso. Eu digo, mas não deixa, É interessante porque é um exemplo assim simples, Mas quando a gente não tem a nossa identidade firmada, eu vi que aquilo ali me chamou a atenção, porque ela ficou toda mal, Porque uma falou para ela que ela não ia mais sair dali. Que ela pensa... Claro, ela quer passar o final de ano com a família, como todos ali fazem isso, A maioria, pelo menos, que não são acamados, ficam com suas famílias no Natal. E aquilo para ela, coitadinha, 2 anos sem sair dali, e ela ficou trimal. Mas é interessante, porque se a gente deixar perder a nossa identidade, a gente corre o risco de que as pessoas mandem no nosso humor. Que as pessoas digam para nós, coisas que vão nos abalar e a gente vai passar o dia todo mal. Eu não deixo ninguém mandar no meu humor. As coisas que eu vejo erradas, as coisas que eu vejo, que me falam, não vai mandar no meu humor, jamais. Amém? Não deixe, irmão, aquela pessoa ou aquilo que te disseram, te deixar mal o dia todo. Não pode, as pessoas não podem mandar no teu humor. As pessoas não dá esse poder para elas, Pensa no que Deus está falando para ti, não o que as pessoas estão falando. A gente, com o tempo, a gente colocando isso em Deus, em oração, a gente consegue fazer isso. Eu não deixo que as pessoas mandem no meu humor. Jamais. Então, vamos se determinar. Em nome de Jesus. E também temos ali a esperança, Que é o Iri, a quarta coisa espiritual que não podemos perder jamais, a esperança. Eu tenho visto também isso aqui abalando algumas pessoas. Eu digo, meu Deus do céu, tem gente que estão totalmente perdidos, a esperança parece até um conto de fadas. Eu digo, não, mas a gente não pode perder, jamais. É que são tantas coisas, eu sei, que acontecem, no dia a dia, negativas, tantas notícias ruins. Eu sei que muitas vezes isso pode nos abalar, mas nós não podemos deixar jamais, irmãos, perder a esperança. Olha, quando a gente deixa isso acontecer, a gente está morto mesmo. Aí a gente está realmente morto, totalmente sem vida espiritual. E eu olho para a vida da viúva de Naum, A viúva de Naum, lá no Lucas capítulo 7, se vocês quiserem, vamos dar uma lidinha lá, que é Lucas capítulo 7. Nós vamos ver agora um milagre aqui que Jesus fez, Lucas 7. Essa Bíblia aqui não é minha, eu me perco aqui. Lucas 7, 11. Milagre conhecido também, mas é interessante o que Jesus fez aqui. Se eu achar, Lucas 7, 11. Aqui. 7, 11. Aí. Lucas 7, 11. Logo depois
Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Eu falei Naum, né? Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam por toda a Judéia e região circunvizinhas. Então ali aconteceu um grande milagre. Glória a Deus, né? Jesus, aquela viúva, imagine, uma mulher viúva naquela época, ela já poderia estar assim, né? Pensando, o que vai ser de mim? Tem um filho jovem, mais ou menos 19 anos tinha o rapaz. A esperança daquela mulher era naquele filho. Agora eu tenho um filho, né? Porque naquela época a gente sabe que se uma mulher ficasse viúva, ela talvez estaria pensando assim, eu tenho esse filho que eu vou me agarrar nessa esperança, porque se eu fico sem esse filho, o meu futuro é mendigar. Né? Se mendigava, como a gente sabe que naquela época não tinha o INSS, né? Então ela possivelmente viraria uma mendiga. Então ela estava ali totalmente arrasada, aquela mulher. Perdeu a sua esperança, seu filho jovem. Imagine, Jesus tinha, antes dessa passagem, ele tinha feito um milagre aquele com o centurião, né? E ele vinha passando. Então imaginem, ele viu aquele cortejo do funeral, e aí ele se aproximou dali. E diz que ele teve compaixão daquela mulher, daquela viúva. E tocou no caixão. Também era um costume daquela época que quem tocasse numa pessoa morta, ele ficava impuro, né? Naquela época, eu pesquisei isso aí, eu digo, olha só, que interessante. Jesus foi ali e toca naquele caixão, toca naquele jovem e diz, levante-se. E diz para aquela mulher, não chores. Né? Quer dizer, ele devolve para aquela mulher ali a esperança dela, total. Como Deus é bom, como o Senhor Jesus é misericordioso. Devolveu a esperança para aquela viúva ali que estava totalmente arrasada. Eu não sei como é que tu estás nessa noite, talvez tu estás com algum desses íris aí já morto. Né? Espero que não estejam todos. Mas alguns a gente vai perdendo, né, no caminho. O Senhor Jesus devolveu a esperança àquela mulher. Eu fiquei impactada com o que ele fez. Jesus devolveu a esperança para aquela viúva, ressuscitou o seu filho. Jesus teve compaixão. E acredite, hoje ele vai ressuscitar a tua vida também. Amém? Aquilo que está morto, talvez tu nem te deu conta. Mas isso aqui não está vivo, né, em mim. A esperança tem que estar viva, irmãos. Mais do que nunca, a nossa esperança hoje tem que estar viva. Tem que estar acesa, né, ali. Tem que estar sempre ali, ó. Eu tenho esperança que isso aqui vai melhorar. Eu tenho esperança que meu ministério vai crescer. Eu tenho esperança de que eu vou conseguir. Isso aí tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre exercitando isso aí. Eu vou conseguir avançar, né? Meu ministério vai, minha igreja vai prosperar. Então essa esperança tem que estar viva, irmãos, em nós. E Jesus foi ali e fez aquele grande milagre, né? E talvez tu esteja me escutando e diz, não, mas eu já estou com a minha esperança já apagando. Então, a partir de hoje, como a gente orou, né, o Senhor Jesus com certeza vai avivar a esperança na tua vida. Como precisamos disso na nossa vida. Que nós venhamos a nunca perder o íris na nossa vida. Essas coisas importantes que precisamos avivar no nosso coração. O Senhor Jesus nos dá uma segunda via. Eu tinha colocado aqui, né? O Senhor Jesus sempre nos dá uma segunda chance, uma segunda via da identidade. Ele sempre nos dá uma segunda chance. Que coisa boa, como esse Deus é bom e misericordioso. Ele é rico em misericórdia, a gente leu aqui também. Que Ele é rico em misericórdia, lá em Efésios. E Ele sempre nos dá uma segunda chance. E de graça, não precisamos pagar. Você não precisa pagar nada.
né? Só confiar nesse Deus e deixar que Ele cada vez mais avive e impulsione o seu coração. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? E que a gente possa, então, irmãos, nessa noite, né? Em nome de Jesus, fortalecer mais e ter um cuidado especial com a nossa vida espiritual. O Senhor tem nos chamado e tem levantado aqui uma igreja fortalecida, eu creio. Mas como a gente tem que ter cuidado. O Senhor tem, assim, alertado minha vida, assim, completamente, né? De tudo que está acontecendo. Então, que hoje seja mais um despertar, mais um alerta para a tua vida, né? Para que você tenha um cuidado com as coisas espirituais. Não negligencie, né? Não baixe a guarda. Saiba quem você é. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé para nós fazer uma oração? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus, né? Inimigo eu fui. Quer dizer, a Bíblia diz que nós éramos seus inimigos, mas que nós possamos agora ser seus amigos, né? Em nome de Jesus. Amigos de Deus. A Bíblia diz que quem não está em Cristo é inimigo de Deus. Então, jamais queremos ser seus inimigos, queremos ser amigos de Deus. Senhor Jesus, que nos ajude a nunca perder essa intimidade contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer, Senhor, cada vez mais focado, Pai, no Teu plano, nos Teus projetos, Senhor. Eu quero estar dentro dos Teus projetos, Senhor. Obrigada porque Tu me achou, Senhor. Nós somos achados Teu. Tu estás sempre, Senhor, com a Tua mão, Teu amor incondicional estendido para a nossa vida. Senhor, fortalece esse relacionamento hoje, Senhor. Ó Pai amado, talvez aquele que está com o relacionamento quebrado contigo, aquele que está nos vendo agora, Senhor, ou que está aqui totalmente com o relacionamento quebrado, que não tem orado, que não tem lido a palavra, que não tem estado, Senhor, na Tua presença, Pai. Que nessa noite, Senhor Jesus, esse relacionamento se restaure, Senhor. Talvez aqui, Senhor, tenha pessoas que nunca tiveram intimidade contigo, ou que nunca tiveram uma experiência real, Senhor. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa agora, Senhor, ressuscitar, Senhor. Assim como Tu ressuscitou aquele jovem, assim como Tu devolveu a esperança àquela mãe, que Tu possas nessa noite, Senhor, também ressuscitar em nós, Pai, aquilo que está morto. Ó Deus, que toda a influência maligna do sistema, Pai, tudo aquilo que tem nos rodeado, Senhor, definitivamente, Pai, não nos influencie, que nós não permita, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, que isso venha envenenar as nossas vidas, que isso venha impregnar em nós, Senhor. Nós somos separados Teus, somos Teus filhos amados, Senhor, escolhidos por Ti, achados por Ti, Senhor. Oh Deus, nós não queremos voltar ao nada, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que nós antes vivíamos num vazio total. Um vazio, morte espiritual. Ó Deus, que essa morte espiritual, Senhor, nós não queremos mais na nossa vida. E se tem alguém aqui, Senhor, que precisa, Pai, nessa noite, Senhor, entregar o coração para Ti, fazer uma nova aliança contigo, Senhor, talvez. Restaura, Pai, nessa noite os nossos corações. Restaura a nossa relação contigo, Senhor. Restaura o rumo da nossa vida, Senhor. Restaura, Pai, a esperança em nós, Pai. Que a nossa identidade também possa ser sempre, Senhor, fortalecida em Ti. Que Deus traga vida àquele que estava morto. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, e Te bendizemos. Oh, glória. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, cantando essa canção. Em nome de Jesus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Oh, glória. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, Deus, eu quero voltar para Ti, Jesus. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom
pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, que Tu derrubou as muralhas, Senhor, para nos achar, Senhor. Tu nos encontrou, Senhor, no meio, Senhor, da angústia, Pai. Tu estavas ali conosco, Senhor. Tu nos encontra, Pai, nessa noite. O Senhor está te encontrando nessa noite, te achando nessa noite para Ele.
Não despreze aquilo que o Senhor fez por ti. Não despreze o sacrifício e o amor do Senhor pela tua vida. Fortaleça o seu relacionamento com Deus. Fortaleça a sua vida espiritual. E não perca jamais o ire. Não perca jamais a esse Deus. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Pela tua fidelidade em nós. Graças, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, infinito amor de Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Amém, Jesus. Graças, Pai.